Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, como preferirem. Começa agora mais uma videoaula da matéria Tópicos Especiais de Direito Previdenciário. O benefício em espécie sobre o qual eu começo esta videoaula é o auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício previdenciário que tem natureza indenizatória e está previsto, claro, na Lei 8.213 de 91. A hipótese de cabimento deste benefício previdenciário ou requisito para que seja possível a existência deste benefício previdenciário é a ocorrência de um acidente de qualquer natureza que tenha deixado sequelas consolidadas no segurado e que, por essa causa, ele tenha sua redução para o trabalho, redução para a sua capacidade laborativa, em razão destas sequelas ou lesões, melhor dizendo, consolidadas. Então, esta é a hipótese de cabimento para o auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício previdenciário que tem cabimento somente para segurado empregado, inclusive o empregado doméstico, segurado trabalhador avulso, e também para o segurado especial. Em regra, para que haja uma sequela e que ela se consolide a ponto de reduzir a capacidade para o trabalho destes tipos de segurados, esse segurado antes passa pelo benefício previdenciário do auxílio-doença. Por isso, a concessão do auxílio-acidente acontece imediatamente após o término, a cessação do auxílio-doença. Cessou o auxílio-doença quando o segurado, portanto, retorna para o exercício do seu trabalho, ainda que com redução. Por conta desta redução, ele passa a receber o auxílio acidente. Quem vai determinar se existe ou não esta consolidação de lesão que implica na redução da capacidade para o trabalho é a perícia médica do INSS. Necessariamente, portanto, para o segurado receber o auxílio acidente, ele precisará se submeter à perícia médica do INSS para comprovar a existência da redução da capacidade para o trabalho. Este benefício, então, ele pode ser cumulado com a remuneração do trabalhador. Ele pode ser cumulado com os rendimentos mensais que o empregado pode vir a receber. E até com outros benefícios, como, por exemplo, pode ser cumulativo com o salário maternidade, pode ser cumulativo com o salário família. Só não pode ser cumulativo com um outro auxílio doença, pela mesma razão, pela mesma causa, e também não pode ser cumulativo com aposentadoria, qualquer modalidade de aposentadoria, de maneira que assim que o segurado se aposenta, ele perde direito ao recebimento do auxílio acidente. Não tem carência para o auxílio acidente, então não há necessidade de recolhimento de contribuições mensais em alguma quantidade para que seja possível o auxílio acidente. Então não tem carência,
Mas embora não tenha carência, volto a dizer do requisito que eu falei agora há pouco. Não tem carência, mas precisa comprovar que ainda mantém, durante todo o tempo de recebimento, que ainda mantém a redução da capacidade laborativa, a redução da capacidade para o trabalho. O que é redução da capacidade para o trabalho? O segurado não consegue desenvolver o mesmo trabalho que ele desenvolvia antes, ou, para desenvolver o mesmo trabalho que ele desenvolvia antes, ele demanda um esforço muito maior do que ele tinha antes das lesões consolidadas. Isto é redução para o trabalho. Se comprovadamente existe essa redução, terá direito ao auxílio acidente. Em qual valor? O valor do auxílio acidente corresponde a 50% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente, da aposentadoria por invalidez. Então, neste caso, precisa apurar qual seria o valor de uma eventual aposentadoria por invalidez. Apurou o valor do que seria a aposentadoria por invalidez, 50% deste valor corresponde ao valor do auxílio acidente. Este valor da renda mensal deste benefício do auxílio acidente, ele integra, faz parte do salário de contribuição do segurado. Então, quando o segurado vai recolher a sua contribuição social previdenciária mês a mês, o valor do auxílio acidente entra no cálculo do seu salário de contribuição. Isso é importante a gente saber, porque isso pode determinar um aumento ou não no valor, inclusive, da aposentadoria, que é calculado sobre o salário de benefício, que por sua vez é calculado sobre a somatória dos salários de contribuição. Importante lembrar disso, portanto. Duração. Por quanto tempo vai durar o nosso auxílio acidente? Ora, o auxílio acidente vai durar enquanto durar a redução da capacidade para o trabalho. Enquanto durar esta redução da capacidade laborativa, ele vai receber o auxílio acidente. Por outro lado, quando ele se aposenta, ele perde o direito ao recebimento do auxílio acidente. E, obviamente, quando ele morre, ele também perde o recebimento do auxílio acidente. Este valor não é incorporado na pensão por morte do segurado. Não entra no valor da pensão por morte do segurado. Então, é perda do benefício recebido pelo segurado mesmo. E com isto, eu falei um pouquinho do auxílio acidente. E falei pouco porque realmente é um benefício que está num artigo só, é o artigo 86 da Lei 8.213. Então, são poucos aspectos a serem explorados mesmo, é um benefício de fácil compreensão, né? Na sequência, falo de um outro benefício previdenciário. Agora, eu começo a falar de um benefício previdenciário que é devido aos dependentes do segurado. O benefício ao qual eu me refiro, e sobre o qual eu começo a falar agora, é a pensão por morte. A pensão por morte está prevista na Constituição Federal, no artigo 201 da Constituição Federal, no inciso 5. Esse dispositivo legal, ele prevê a proteção da Previdência Social para a contingência morte. Então, a morte do segurado é protegida pela Previdência Social, protegida com o pagamento de uma pensão por morte do segurado aos seus dependentes. A Lei 8.213, de 91, também regulamenta o benefício nos seus artigos 74 até o 79 da Lei 8.213, então,
74 a 79. Muito bem. Este benefício teve uma alteração com a emenda constitucional que a gente vai ver daqui a pouquinho. 2 artigos específicos da emenda constitucional número 103 de 2019 falam especificamente da pensão por morte, é o artigo 23 e o artigo 24 da emenda constitucional. A gente vai falar deles, tá? Primeira coisa que eu vou falar é cabimento. Essa segunda coisa que eu vou falar. A primeira é a seguinte: se esse benefício é devido para os dependentes do segurado, para eu me situar na matéria, eu preciso saber ou me lembrar quem são os dependentes do segurado. Aquela classificação por grupos, dependentes de primeira classe, segunda classe, terceira classe, os da primeira classe excluem o da segunda classe e assim por diante. Eu preciso me lembrar que os dependentes de primeira classe são cônjuge, companheiro, companheira, filhos até 21 anos de idade e não emancipados de qualquer natureza, e filhos acima de 21 anos de idade, mas portadores de deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, independente da idade, mantém a condição de dependente do segurado. Quando que acontece a perda da qualidade de dependente? Então, isso tudo vocês precisam se lembrar, já que esse benefício é específico para os dependentes do segurado, tá? Muito bem. Então, vamos falar agora do cabimento. Quando é que terá cabimento? Quando é que eu estou analisando um caso concreto? Quando é que eu estou analisando uma questão e me deparo com alguma situação e digo, aqui o benefício cabível é pensão por morte. É disso que eu falo quando eu trato de cabimento. Quando cabe? Cabe, evidentemente, no caso de falecimento do segurado e tem cabimento para os seus dependentes. Então a gente pode dizer que a pensão por morte é benefício previdenciário pago pelo regime geral de previdência social para os dependentes do segurado que falece. Isso é a pensão por morte. Eu trouxe que pensão por morte é benefício previdenciário pago pelo regime geral de previdência social porque neste ponto nós só estamos estudando o regime geral de previdência social. Então, por enquanto, dá para eu inserir isto nesse conceito que eu trouxe para vocês, tá? Isto é pensão por morte. Carência. Quantas contribuições sociais mensais precisam ser recolhidas pelo segurado para que o seu dependente tenha direito ao recebimento de pensão por morte? Nenhuma. Não tem carência. Pensão por morte é benefício previdenciário que não exige carência. Duração. Por quanto tempo os dependentes vão receber a pensão por morte? Olha, no caso de filhos, no caso dos demais dependentes, especialmente filhos, né? Filhos menores de 21 anos, eles vão receber a pensão por morte até completar 21 anos. Filhos, ainda que com mais de 21 anos, mas que sejam portadores de deficiência intelectual, mental ou grave, vão receber a pensão por morte até que mantenham-se nesta condição. Mas a duração da pensão por morte para cônjuge, companheiro ou companheira é elaborada de uma forma escalonada. Escalonada de acordo com a idade do cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente. Mas essa duração escalonada, que depende da idade do cônjuge, companheiro ou companheira, ela só pode ser implementada
se forem cumpridos dois requisitos legais. A união ter mais de 2 anos de duração, ou casamento, ou união estável, enfim. É necessário que o segurado ou a segurada, falecido ou falecida, tenha sido casado há mais de 2 anos, mais de 24 meses de união, para poder ser possível a duração escalonada. O outro requisito, cumulativo a este primeiro, é a necessidade de ao menos 18 contribuições mensais previdenciárias. Aí tem gente que fala assim, mas então tem carência. Se são necessárias 18 contribuições mensais, tem carência. Na verdade, não tem. Porque se por um lado a legislação estabeleceu estes dois requisitos, a própria legislação estabelece o seguinte: se um deles, ou os dois destes requisitos, não forem cumpridos, não forem observados, ainda assim, o cônjuge sobrevivente, a companheira ou companheiro sobrevivente, receberão pensão por morte, só que agora por apenas 4 meses. Bom, então se haverá pensão por morte, mesmo que não tenha o mínimo de 12 contribuições mensais, eu não posso dizer que esse período é um período de carência. Devo dizer que é um requisito legal para que seja possível a duração escalonada de acordo com a idade do cônjuge sobrevivente, do companheiro ou da companheira sobrevivente, e não carência. Se é assim, como é que fica essa duração escalonada? A primeira duração, então, que eu trago é essa que eu acabei de falar, né? Duração possível de 4 meses. Se a união tiver menos de 2 anos de duração, menos de 24 meses de duração, ou não existirem as 18 contribuições mensais do segurado até a data do seu falecimento. Não é necessário que sejam desconsiderados os dois requisitos para ser de 4 meses. Então, mesmo que seja cumprido um requisito, mas o outro não foi, a duração vai ser de 4 meses do mesmo jeito. Por outro lado, preencheu os dois requisitos legais, os dois foram preenchidos, aí a gente vai para a duração escalonada, que funciona assim. A pensão por morte será de 3 anos para companheiro ou companheira ou cônjuge com menos de 21 anos de idade na data do óbito. E aí eu vou combinar agora com vocês que só vou falar cônjuge, ao invés de eu falar cônjuge, companheiro, companheira, sobrevivente na data do óbito, só para facilitar a nossa comunicação. Então, a primeira duração possível, considerando a duração escalonada, é de 3 anos. Quando eu falo que é escalonada conforme a idade do cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, olha aqui, 3 anos de duração para aquele que tem para o sobrevivente que tem até 21 anos de idade na data do óbito. A duração sobe para 6 anos se o companheiro, companheira, cônjuge tiver mais de 21 anos até 26 anos de idade. Sempre considero a data do óbito. A duração sobe para 10 anos de pensão, com a idade a partir de 27 anos até 29 anos de idade. Duração sobe para 15 anos. No caso de idade, a partir de 30 anos até 40 anos. Pensão por morte terá duração de 20 anos, se a idade do companheiro, companheira ou cônjuge
for a partir de 41 anos até 43 anos. E por fim, a pensão por morte será vitalícia para cônjuge, companheiro ou companheira a partir dos seus 44 anos de idade. Percebam, o que é considerado aqui é a idade daquele que sobreviveu, é a idade daquele dependente que vai receber a pensão por morte. Em sendo dependente na qualidade de cônjuge, companheiro ou companheira, nós vamos precisar verificar qual é a idade deste dependente na data do óbito, do segurado ou da segurada, para saber precisar qual será a duração da pensão por morte. Esta duração escalonada, ela não se aplica, portanto, aos demais dependentes, não se aplica aos filhos, não se aplica aos pais que são dependentes de segunda classe, não se aplicam aos irmãos menores de 21 anos que são dependentes de terceira classe, enfim. Esta duração escalonada não se aplica aos demais dependentes, ela se aplica apenas ao cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente do dependente, do segurado, melhor dizendo, né? Agora olha isso, hein? Se a causa do falecimento do segurado ou da segurada tiver sido acidente de qualquer natureza, inclusive um acidente decorrente inclusive um acidente de trabalho, portanto uma doença profissional ou uma doença do trabalho também, a duração não será estabelecida de acordo com a necessidade de mais de 18 contribuições mensais e mais de 24 meses de união. Ou seja, aqueles dois requisitos legais que eu trouxe agora há pouco, para que seja possível implementar a duração escalonada da pensão por morte para dependente, cônjuge, companheiro ou companheiro, não são necessários se a causa do falecimento for um acidente de qualquer natureza e também, portanto, uma doença do trabalho ou uma doença profissional. Isso é importante. Também é importante lembrar que no caso de novo, a legislação usa a expressão dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a duração da pensão por morte está vinculada a esta condição. Essa é a duração da pensão por morte. Quero muito que vocês entendam isso. Essa duração escalonada que eu acabei de dizer, ela só precisa ser analisada se o dependente ao qual nos referimos é cônjuge, companheiro ou companheira. Senão não precisa prestar atenção nisso. A gente vai até o cumprimento, o termo da condição de dependente dos demais casos, tá? Valor. Qual será o valor da renda mensal do benefício pensão por morte? E aqui o valor será de 50% do valor da aposentadoria que o segurado já recebe, porque já é aposentado, ou, se ele não é aposentado, o valor da renda mensal do benefício vai ser de 50% do valor que seria da aposentadoria por incapacidade permanente, da aposentadoria por invalidez. 50%, portanto, do valor da aposentadoria, mais cotas
de 10% deste valor para cada dependente, até atingir o máximo de 100% do valor da aposentadoria. Então vamos entender isso. É o seguinte, o segurado, na data do seu óbito, pode ser que ele já fosse aposentado. Aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria qualquer, aposentadoria por invalidez, ele já é aposentado. Mesmo assim, mesmo para segurado já aposentado, é devida a pensão por morte no caso do seu falecimento. Paga, claro, aos seus dependentes. Assim como é devida a pensão por morte para o segurado que ainda não se aposentou. Qual a diferença da situação? A diferença vai ser para saber qual vai ser a base de cálculo para o valor da pensão por morte. Se ele já era aposentado, a base de cálculo vai ser o valor da aposentadoria que ele já recebia. Se ele ainda não era aposentado, a base de cálculo vai ser o valor de uma aposentadoria por invalidez, que ele poderia receber caso não tivesse falecido. Por isso a importância de eu saber de quem se trata. De um jeito ou de outro, o valor vai ser de 50% da aposentadoria cabível para cada caso concreto. 50% da aposentadoria com um acréscimo de 10% para cada cota por dependente até atingir 100%. Começa com 50%. Tem só 2 dependentes, então é 50% mais 2 cotas de 10%. 50% mais 20%. O valor total, 70% da aposentadoria que o aposentado recebia, ou do valor de uma aposentadoria por invalidez, caso o segurado ainda não tivesse se aposentado. Essa é uma possibilidade. Mas, se for dependente, pessoa inválida, ou com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, de novo eu estou usando a terminologia da Lei 8.213, né? Se for dependente, inválido ou pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave, aí muda o valor. Se tiver dependente nessa condição, muda o valor. O valor da pensão por morte vai ser de 100% do valor da aposentadoria recebida pelo falecido ou do valor de aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, caso o falecido ainda não fosse aposentado. Nossa, eu não tenho essa informação. Eu estou resolvendo uma questão e não me fala se tem dependente inválido ou portador de deficiência. Então, fico na primeira hipótese, que é uma regra geral. 50% do valor da aposentadoria mais cotas de 10% para cada dependente. Uma coisa importante aqui, hein? À medida em que o dependente vai perdendo a condição de dependente, o valor da sua cota não é repartido para os dependentes que permaneceram. Então, o valor da cota não é reaproveitado para os demais dependentes que ficaram. Isso é novidade da emenda constitucional, não reaproveita mais. Então, o valor vai sendo eliminado do valor da pensão por morte. Tá? Sobre isto, questão de dependentes, muitas das coisas vocês já sabem, mas eu quero só reforçar uma coisa sobre a questão de dependente. Quando eu falo que são dependentes os filhos até 21 anos de idade, que não tenham sido emancipados antes desta data, e que também não tenham sido emancipados antes do falecimento, continuam na condição de dependentes para a pensão por morte, né? Só que além dos filhos, existem os equiparados. Quem são
os equiparados aos filhos para efeito de recebimento de pensão por morte. Por expressa previsão legal, os equiparados são os enteados e menores tutelados com dependência econômica comprovada. Então, meus amigos, enteado do segurado que falece ou do aposentado que falece precisa comprovar a dependência econômica. A mesma coisa é menor que está sobre a sua tutela, precisa comprovar a dependência econômica. Conclusão: se não for enteado e se não for menor tutelado com dependência econômica comprovada, não pode ser equiparado a dependente do segurado falecido, para efeito de pensão por morte. Vale lembrar ainda, já que nós estamos falando de valor, que a Constituição Federal garante que qualquer benefício previdenciário que substitua a renda não pode ter valor inferior, valor menor ao salário mínimo. Então, pensão por morte também não pode ter valor inferior a salário mínimo. Vou aproveitar para fazer um contraponto com o benefício previdenciário que a gente viu antes, o auxílio acidente. Auxílio acidente não substitui remuneração de segurado. Por isso, auxílio acidente pode ter valor inferior ao salário mínimo. Mas os outros benefícios, como a pensão por morte, que substitui importância que os dependentes recebiam, posto a sua dependência econômica, recebiam do segurado falecido ou do aposentado falecido, aqui é caso de substituição de rendimento. Aqui não pode ter valor menor do que um salário mínimo, tá? Concessão. Falta eu falar de concessão e falta eu falar da perda do benefício. Então, vou combinar o seguinte com vocês, para a aula não se estender. Falo de concessão e perda do benefício na aula telepresencial que vai seguir a esta videoaula. E aí eu não tomo muito do tempo de vocês com a videoaula. Não me alongo muito aqui nesta videoaula. Mas a matéria não acabou, vou dar sequência a ela na aula telepresencial próxima que nós tivermos. É isso então, gente. Muito obrigada. Até mais. Até agora mesmo. Tchau.